Está no ar o Jornal da Noite da MBC TV, edição de domingo 20 de julho. Vamos às notícias que marcam a atualidade nacional. Ajay Banga, presidente do Grupo Banco Mundial, prometeu apoiar Moçambique a tornar-se potência na produção de energia na região e no continente. Falando no sábado, depois de visitar a barragem de Caorabassa, na vila de Songo, em Tete, Bango disse que Moçambique está em condições de alcançar esse objetivo, tendo em conta as condições naturais excepcionais que possui. Pela primeira vez na história, Moçambique recebeu a visita de um líder máximo do Banco Mundial em 40 anos de cooperação entre o país e a instituição de Bretton Woods. No sábado, ao desembarcar no aeródromo de Songo, Ajay Banga respondia ao convite de Daniel Chapo, feito em Sevilha, durante a 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento, realizada em junho. E o chefe de Estado escolheu a galinha de ovos de ouro do país, a hidroelétrica de Caorabassa, como cartão de visita. Ambos não só sobrevoaram a região onde está implantada a HCB, como também conheceram por dentro parte da imponente infraestrutura. No final da visita, que durou perto de 1 hora, Ajay Banga disse que tinha ficado impressionado com o que viu, tendo prometido que o Banco Mundial apoiaria Moçambique a se tornar uma potência na produção de energia na região e no continente. When you've got everything in this country to create the right kind of capability for energy and transmission, and frankly, in this part of Africa, nobody has the capacity or capability to do what can be done with the assets of this country. So I think this is an opportunity to not only see and understand what has been done 50 years ago, which now can be the basis of the next set of investments. But we are discussing with the government of Mozambique the idea of investing in another 1,500 megawatts downstream from here, a cascade project. And then in the meantime, we're also doing some investing in solar capacity, 400 megawatts. And then he has some master plans, which I think are even more interesting in terms of adding more capacity in this plant. Anfitrião, Daniel Chapo, falou dos projetos estruturantes do país que estão em carteira e os já em curso no âmbito energético. Nós estamos neste momento a trabalhar com o Grupo Banco Mundial, porque através do AFC, que faz parte do Grupo Banco Mundial, podemos ter uma parceria público-privada, como disse muito bem aqui o senhor presidente do Banco Mundial, e outros parceiros do Grupo do Banco Mundial, que podem vir investir nesta matriz energética toda que estamos a falar. Produzir energética através de centrais hidroelétricas, de centrais solares, de centrais a gás, de centrais também a vento, portanto centrais eólicas. Esse é que é o objetivo principal desta visita, mas como disse também o senhor presidente do Banco Mundial, não vamos terminar por aqui. Queremos nos concentrar em 4 áreas principais com o Banco Mundial. A questão de turismo, que Moçambique tem um potencial enorme para podermos catapultar o turismo em Moçambique. Também queremos nos concentrar na agricultura. Moçambique tem um potencial enorme. Recursos minerais e energia, como estamos agora já a trabalhar nesta área. Também o desenvolvimento de infraestruturas e principalmente os nossos corredores de desenvolvimento. Estamos a falar do corredor de Maputo, no sul, corredor de Nacala, no norte, e corredor da Beira, no centro. Achamos que os nossos corredores têm capacidade de produzir dinheiro para o país com transporte e logística muito mais do que está a produzir neste momento. Com 50 anos, assinalados a 21 de maio deste 2025, a hidroelétrica de Caorabassa é a empresa que explora o potencial hidroelétrico da barragem de Caorabassa, constituindo-se num dos mais proeminentes empreendimentos de geração, transporte e comercialização de energia hidroelétrica da zona austral de África. É uma sociedade anônima com participação acionista maioritária do Estado moçambicano, seguida da Redes Energéticas Nacionais de Portugal e a própria HCB com 85%, 7,5% e 2,5% respectivamente. Está já numa fase bem adiantada o processo de negociações entre o governo de Moçambique e o Banco Mundial, visando a construção da barragem de Mpandancua,
projeto avaliado em pouco mais de 1,5 mil milhões de dólares norte-americanos a ser implementado no Vale do Zambeze, também em Tete. O diretor-geral do Gabinete de Implementação do Projeto Hidroelétrico de Impandakua, Carlos Yume, revelou que atualmente discute-se as modalidades de financiamento, entre as quais as garantias e participação financeira. Projetado para o rio Zambeze, a cerca de 61 km a jusante da barragem de Caorabassa, Mpandankua vai mesmo avançar. O diferendo inicial, que envolvia os executores do projeto, ambientalistas e comunidades à volta do local onde a barragem será erguida, foi ultrapassado depois da socialização da iniciativa e explicação às comunidades dos benefícios diretos da mesma. Nós temos um plano de desenvolvimento social e deste plano de desenvolvimento social que nós iremos implementar este ano, começar a implementar este ano, ela será complementada com é de lei que, concluídos estudos de impacto ambientais, nós vamos iniciar o plano de desenvolvimento comunitário. Portanto, é um trabalho com a comunidade e também em coordenação com as autoridades locais. Portanto, o nosso desafio é aumentar os índices de desenvolvimento social e humano das comunidades, uma vez que a província de Tete é a grande fonte de energia do país. Portanto, é normal que a energia tem que chegar às populações e também promover esse desenvolvimento. A fase burocrática, essa, também está bem encaminhada. O Governo e o Banco Mundial finalizam detalhes sobre as modalidades de financiamento, entre as quais as garantias e participação financeira, assegurou Carlos Yume, diretor-geral do Gabinete de Implementação do Projeto Hidroelétrico de Mpandankua. Neste momento, o Banco Mundial, que está a analisar o projeto de Mpandankua, está numa fase já de olhar para as questões de financiamento. E o financiamento inclui os pacotes das garantias, a participação financeira e o financiamento do projeto. O projeto que tem Mpandankua, mas também tem a linha de transporte de alta tensão. Então, isto é uma missão onde eles podem ver em loco como é que Moçambique, com experiência de 50 anos sobre uma barragem desta dimensão, tem capacidade, irá ter capacidade de fazer uma outra barragem de forma a permitir a industrialização, o acesso universal, portanto, através desses empreendimentos, utilizando os recursos naturais hídricos do Vale do Zambeze. E a presença em Tete do presidente do Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, no sábado, sinaliza o interesse e a necessidade da instituição compreender melhor em que, efetivamente, vai investir os pouco mais de 1,5 mil milhões de dólares. A totalidade do projeto, se incluirmos participação financeira, as garantias e o financiamento na linha, está acima de 1,4 mil milhões de dólares. Portanto, se incluirmos todo este pacote. Daí, digamos que estas missões são muito importantes para que eles possam analisar não só a documentação, mas também no terreno questões hidrológicas, questões de reassentamento, questões de infraestrutura e também entender como é que Mpandankua cabe no contexto global da matriz energética, no caminho da industrialização, no caminho do acesso universal em termos do setor elétrico. Vamos continuar o trabalho e esses sinais, esses estímulos e esses impulsos são positivos para que possamos acelerar todo o desenvolvimento do projeto. Na sua primeira fase de implementação, Mpandankua deverá empregar mais de 8 mil jovens só da província de Tete. Com uma capacidade instalada de 1.500 megawatts, a barragem será construída no rio Zambeze, atravessando os distritos de Marara, Caorabassa e Chiuta, com o objetivo de aumentar, a partir de 2031, a capacidade de geração de energia de Moçambique e da região. O antigo ministro dos Recursos Minerais e Energia, Castigo Langa, diz que, face à desorientação política e moral do país, marcada pela corrupção, nepotismo e compadrio, o governo de Daniel Chapo deve procurar moralizar o país, o que, na sua visão, passa por ele, como chefe de Estado, procurar ser exemplo a seguir. Ao longo de vários anos, os sucessivos governos da Frelimo têm sido criticados e responsabilizados pela erosão dos valores e moral do Estado, devido ao elevado índice de propensão a fenômenos relacionados à corrupção, nepotismo e compadrio. Convidado ao programa Moçambique 50 anos da MBC neste sábado,
O ex-ministro dos Recursos Minerais e Energia, Castigo Langa, foi confrontado com estas duras críticas recorrentes na opinião pública nacional. Em reação, Langa, membro da Frelimo, admitiu a queda de valores morais na política do país, tendo sugerido que o governo de Daniel Chapo deve promover a moralização do país. Bom, eu devo reconhecer que nos últimos anos houve uma certa desorientação política e moral do país. Nós temos que reconhecer isso e temos que encontrar a forma de resolver. O presidente Chapo é uma das promessas dele, lutar contra essas más práticas. E a luta contra isso começa pelo exemplo. Langa também posicionou-se em relação às alegadas nomeações dos camaradas para cargos de chefia em empresas públicas, tendo afirmado tratar-se de um cenário que deve ser urgentemente alterado através da definição de critérios de transparência. Como é que nós estruturamos os órgãos? Né? Quais são os critérios de nomeação? Mas há outra. É que, e este é o ponto, somos 33 milhões de pessoas. E todos esses 33 milhões de pessoas precisam de ter um bom padrão de vida. O remédio é nós multiplicarmos empresas, né, onde as pessoas possam ter bons vencimentos. Sobre os desafios presentes de Moçambique, Castigo Langa apontou a guerra em Cabo Delgado e o crime organizado como assuntos urgentes que devem ser resolvidos. Em relação ao desenvolvimento do país, Langa indicou que o Instituto de Gestão das Participações do Estado e o Instituto de Promoção de Pequenas e Médias Empresas têm competência para assumirem a dianteira no processo. Temos IGEP, temos IPEM, que podem servir para alavancar iniciativas empresariais. Qual é um dos grandes desafios para uma empresa sustentável? Primeiro, começa com o estudo de viabilidade. Se eu quiser cultivar 1000 hectares de trigo, né? Não é só acordar, pegar máquinas e ir lá cultivar, tem que ter um estudo. Esse estudo custa dinheiro, mete profissionais especializados, etc. Depois, há o próprio investimento. Eu penso que instituições como o IGEP e o IPEM poderiam se concentrar nisto, uns para pequeninas empresas e outros para empresas um pouco maiores. O programa Moçambique 50 anos com Castigo Langa está disponível na íntegra no YouTube e no Facebook da MBC TV. Ainda no programa Moçambique 50 anos, o antigo ministro dos Recursos Minerais e Energia, Castigo Langa, diz que a energia da EDM não é suficiente para resolver as necessidades da Mosal, daí que sugere a adoção de outras soluções. Langa reagia às notícias postas a circular, segundo as quais o contrato de fornecimento de energia à fábrica de fundição de alumínio pela elétrica sul-africana Eskom termina em março de 2026, levando o governo a equacionar a passagem do negócio para a estatal EDM. O contrato com a Eskom termina agora em março do próximo ano. E a Eskom não está na disponibilidade de renovar o contrato porque eles também têm as suas próprias limitações. Então, agora é preciso encontrar uma forma de resolver o problema. Portanto, dizer só que vai ser a EDM a vender não completa o assunto. A EDM produz alguma energia, mas não é suficiente para as necessidades
da Mosal. E, por outro lado, há a questão da tarifa, a que preço iria vender. Né? Neste momento, a Mosal é uma empresa que, posso dizer que tem muitos subsídios, beneficiou do ambiente na época. Primeiro, porque a energia que ia usar não era nossa. Segundo, porque a matéria-prima que usa não era também nossa. Então, a vantagem que havia era o investimento de grande dimensão, que seria um chamariz para os investidores estrangeiros, muitos postos de trabalho. Estima-se que, nessa altura, à volta da Mosal, entre os fornecedores diretos e fornecedores indiretos, cerca de 21 mil trabalhadores devem depender da Mosal. Portanto, é um empreendimento muito importante e, bom, penso que é justo que o governo esteja preocupado em encontrar uma solução ou em ajudar a encontrar uma solução. É momento de observar uma breve pausa ao Jornal da Noite. Voltamos em instantes. Até já. Mas eu noto uma coisa nos partidos libertadores, de uma maneira geral, que estagnaram-se. Os partidos libertadores são responsáveis pelo crescimento da oposição contra eles. Por exemplo, eu não fico feliz quando eu ouço que aquilo que aconteceu depois das eleições, aquelas manifestações, não era problema de resultados eleitorais. É uma agenda que... Não, desculpe lá. Enquanto para Frelimo são forças externas, e para Renamo são aquelas, mas também são mão externa de alguém. Por quê, pá? Então, mas é fácil de ver. A maior mão externa que está na Renamo é o Suvumad. É ele que está a dificultar o crescimento da Renamo, está a dificultar o avanço da Renamo. Acompanhe aqui na MBC TV. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas.
mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu play. Internet mais TV, os jogos online e o desporto. Uplay, a tua maneira. Uplay, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. Uau! TMT, o mundo digital em sua casa. De volta ao Jornal da Noite. Em 2024, os depósitos dos fundos de pensões em bancos recuaram em 104,53%, segundo revela o último relatório sobre a estabilidade financeira do Banco de Moçambique, publicado no dia 27 de junho. O Banco Central classifica a redução como um sinal de que os 19 fundos de pensões e 2 institutos de segurança social obrigatória existentes em Moçambique preferiram aplicar poupanças no mercado de valores mobiliários ao invés de depositarem na banca. Finais de junho, o seu relatório sobre estabilidade financeira no país. No seu documento, esta instituição analisa o desempenho de vários setores financeiros bancários e não bancários, incluindo o de fundos de pensões, no qual evidencia uma grande mudança registrada em 2024. No ano em referência, estas instituições financeiras não bancárias preferiram, segundo refere o regulador, aplicar os seus fundos no mercado de valores mobiliários ao invés de depositá-los na banca. A proporção em 2024 atingiu quase 75% em comparação a 2023. Foi uma redução de 13,11 mil milhões de meticais dos depósitos na banca registrados em 2023 para 3,34 mil milhões em 2024. Na avaliação que faz, o Banco Central refere-se a este fenómeno como sendo resultado da percepção da redução do risco nos investimentos aplicados no mercado de valores mobiliários, aumentando a preferência de aposta nesta fonte de rentabilização das poupanças em alternativa aos depósitos bancários. O regulador sinaliza ainda que os depósitos dos 19 fundos de pensões e dos 2 institutos de segurança social obrigatória existentes em Moçambique sobre o total dos depósitos no setor bancário foi de 0,47% em 2024, um recuo de 1,59% face a 2023. Deste modo, conclui o Banco de Moçambique, o setor de fundos de pensões em 2024 evidenciou-se como fonte de financiamento relevante para o setor do mercado de valores mobiliários e menos expressivo para o setor bancário. O sociólogo e comentador da MBC-TV, Elísio Macamo, diz que não faz sentido órgãos técnicos, ministérios e agências operacionais terem idosos como membros por alegadamente não terem capacidade de participação, compreensão e lucidez para serem fontes de consulta. Macamo reagia às recentes críticas públicas dirigidas aos novos membros do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, impulsados no passado dia 14 de julho, entre os quais alguns demonstraram dificuldades até na leitura do juramento de honra. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Diz o velho ditado, uma máxima válida para este cenário que aqui se testemunha. São passos para tropeços, até nas palavras feitas para discursos breves de ocasião. Juro para a minha hora, juro para a minha hora, cumprir. Este cenário foi registado no passado dia 14 de julho, durante a investidura destes que são os novos membros do Conselho Nacional de Defesa e Segurança.
Uma cerimónia solene marcada tanto pelos habituais protocolos quanto por situações que para a opinião pública foram embaraçosas, tendo merecido a atenção do sociólogo e comentador da MBC-TV no seu espaço de opinião deste sábado. Conselhos técnicos, ministérios executivos, agências operacionais, o critério principal não é representatividade, mas sim a capacidade funcional. Isto é, a rapidez de decisão, atualização técnica e liderança sob pressão. A ideia de que a legitimidade garante sabedoria ou competência atual pode ser ilusória. Um general reformado há décadas pode ter experiência da guerra de libertação, mas isso não o qualifica automaticamente para lidar com drones, cyberataques ou crime organizado. Nesses casos, a contribuição de um octogenário pode ser valiosa, desde que haja condições reais de participação. E essas condições são a lucidez e a capacidade de compreensão dos assuntos discutidos e de expressão de opiniões. Se isso não está assegurado, a nomeação corre o risco de se tornar apenas cerimonial ou clientelar. Segundo o sociólogo, situação semelhante a esta seria admissível na Assembleia da República, um espaço ideal para acolher-se à experiência dos mais velhos. Num parlamento, faz pleno sentido defender a presença de idosos. A representação política deve refletir a pluralidade da sociedade e isso inclui naturalmente pessoas com mais idade, cuja presença pode enriquecer o debate com memória institucional, com sabedoria acumulada e uma ligação simbólica com gerações anteriores. Elísio Macamo foi mais longe ao apontar que o conservadorismo institucional constitui um entrave à renovação do Estado moçambicano. Quando o apego a figuras envelhecidas se deve mais à sua carga simbólica do que à sua utilidade presente, nós temos uma forma de conservadorismo institucional paralisante que pode impedir a renovação necessária à vitalidade democrática. É preciso reconhecer que o envelhecimento não desqualifica ninguém, mas também não justifica privilégios institucionais automáticos. A opinião de Elísio Macamo é transmitida todos os sábados no Jornal da Noite da MBC-TV. Está disponível em todas as plataformas digitais deste canal de televisão. O presidente da editora moçambicana Golpe d'Asa, Carlos Mabutana, disse em entrevista à MBC-TV que a produção literária não constitui negócio em Moçambique, devido ao notável baixo índice de compra de livros. Mabutana acrescentou que a falta de financiamento compromete esforços para a garantia de direitos autorais. Num país onde os índices de leitura são considerados baixos e o acesso a um livro é um privilégio de poucos, a dinâmica do mercado editorial é quase difícil de traçar. A afirmação é de Carlos Mabutana, presidente da editora Golpe d'Asa, uma das poucas que ainda resistem no setor livreiro moçambicano. Para este editor, produzir literatura em Moçambique deixou de ser um bom negócio e apontou o fraco hábito de leitura como uma das principais causas desta situação. Se fôssemos fazer aqui um diagnóstico médico, não está muito bom, não. Portanto, o país, a nível de produção literária como negócio para as editoras, não é um bom momento. As pessoas não compram livros, infelizmente. Há muita apetência, sentimos que há cada vez mais pessoas a querer escrever, há muitos jovens que querem escrever, mas não é fácil. Segundo Mabutana, o investimento que se faz na produção de livros em Moçambique não tem retorno financeiro garantido. Não temos apoios enquanto editoras para publicar obras e isso é que torna toda esta indústria muito, muito difícil, porque para produzir os livros é caro e depois as pessoas não compram na quantidade desejada. Mas, apesar disso, o que nós acreditamos é que esta é a nossa missão e sempre que formos encontrando boas propostas, livros que realmente valham a pena, havemos de continuar a investir e a acreditar nela. Além da baixa procura, Carlos Mabutana aponta a violação dos direitos autorais como obstáculos acrescidos à falta de mercado. Mas muitas vezes comete-se aqui em Moçambique
a violação de direitos de autor de uma forma quase ingênua, quase inocente, de não saber bem o que são os direitos de autor. Então o que nós acreditamos é que a melhor via é a comunicação, é a educação, é explicar às pessoas, olha, não pode-se fazer isto porque estas palavras são desta pessoa. Este excerto é deste livro, é desta obra, então que nunca deves usar sem citar a fonte original. Ou se queres fazer algo com um produto, pede autorização a quem o criou. Então a nossa postura é muito mais educativa, é muito mais de aproximação, de trabalhar junto, do que propriamente criminalizar ou processar, porque não acreditamos que seja essa a solução. Escritor poético há 25 anos, Mabutana é autor de diversas obras, dentre as quais se destacam Amorismo ou As Vidas Aéreas de Bernardo Souto, Barbaramente, Omitir Não é Mentir, entre outras. Em 2007, Mabutana foi vencedor do Prémio Literário Maria Odete de Jesus, promovido pela Universidade Politécnica e pela Escola Portuguesa de Moçambique. Com esta matéria, colocamos ponto final à presente edição do Jornal da Noite. Acompanhe a seguir o programa A Semana com Salomão Moiana. Boa noite.